E quando você fala desses pátios, né, que se converteram nas redes sociais, é justamente o contrário, porque quanto mais você odeia, quanto mais você xinga o seu coleguinha, quanto mais você é agressivo, isso aí dá lucro. Sim. Para as empresas, ou seja, o ódio é lucrativo. O ódio dá engajamento, como se costuma dizer. Então, eu não acredito que haja possibilidade de liberdade sem responsabilidade. E para que haja liberdade e responsabilidade, nós vamos ter que pensar democraticamente em parâmetros regulatórios. Você fala, por exemplo, PL 2630, que não passou e pode voltar. Isso, nós vamos regular nós vamos ter que discutir as plataformas. Isso. Tá. Nós estamos em risco. Nós sabemos, vamos pegar esses casos escabrosos de ataque às escolas. Tá. O pessoal fica falando, porque eles criam um negócio de deep web. Né? Nós temos no Ministério dos Direitos Humanos, nós criamos um grupo de trabalho para falar sobre discurso de ódio, disseminação do discurso de ódio. Nós vamos tirar uma série de medidas em relação a isso, vamos sugerir para o centro de governo, e algumas medidas o Ministério vai tomar no uso da sua autonomia, que é garantida pela lei. Mas a questão se fala de deep web, esses ataques todos, eles são feitos à luz do dia, ou seja, não é na deep web, é na shallow mesmo, sabe? Na superfície. Sim. É no Instagram, no Twitter, no Facebook. No Twitter e tal. Isso, então a gente tem o YouTube é uma coisa impressionante. Isso. O jeito grava vídeos, sabe, ofensivos, assim, e não acontece nada. Não existe nenhum parâmetro regulatório em nome de algo que eles chamam de liberdade, mas não é liberdade. É no máximo, né, eu não chamaria nem de liberdade, eu acho que seria um abuso do direito de empresa, o abuso da prática empresarial, que se vale daquilo que os seres humanos podem produzir e pior. E os seres humanos podem fazer coisas terríveis, como já fizemos e como estamos fazendo. Então, eu acho que é isso. Agora, eu estou lendo esse livro, né, If We Burn, né, Bevins, o nome, é um livro interessantíssimo, em que ele coloca uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, né, com o que a gente está falando, né, que é mais ou menos o seguinte. A lógica das redes sociais, porque a gente pensa o seguinte, que, claro, somos nós, nas nossas práticas sociais, né, que produzimos o que a gente chama de redes sociais, são redes mesmo, né? Mas essas redes que foram constituídas pelo trabalho humano, elas também, nós estamos assim, emaranhados dentro dessa rede e, portanto, ela produz aquilo que nós somos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, eu vou te perguntar uma coisa, assim, você que está entrevistando aqui, mas é uma pergunta retórica. Eu não respondo perguntas aqui, não respondo, você só faz. Uma pergunta retórica. Quantas vezes você vê uma coisa na internet, você é um jornalista respeitado, conhecido, e você, obviamente, não pode ficar xingando as pessoas. Imagina se for xingar todo mundo que te xinga, né? Adoraria. Eu também gostaria de fazer isso, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho que manter a postura de ministro, essa coisa toda. E aí, você olha e fala assim, gente, que absurdo que essa pessoa falou. Aí você começa assim, e fala, não, sim, melhor parar. Já fiz várias vezes. Várias vezes, né? Várias. Então, até para me livrar. Aí você para e tal, aí você apaga. Isso. Você apaga. Agora, o que eu quero dizer com isso? Você percebe então que esse ambiente de rede, ele faz com que nós também tenhamos que lidar com os nossos piores monstros, né? Porque isso vai criando certos afetos, você vai ficando com ódio, você ficando, sabe, empolgado, ansioso. Então, note só como as redes, elas são lugares de produção do sujeito. E são sujeitos de conflito, do ódio. Não é um lugar em que se possa criar uma prática política, pelo menos nos moldes em que é estabelecida uma prática política transformadora, saudável, que resolva os nossos grandes problemas e que possa projetar futuro. E aí, sim, é a questão do livro. Sempre ele fala um pouco disso e fala como esse ambiente todo ele vem produzindo uma certa impotência política, por parte, inclusive, dos movimentos que pedem a transformação social, né? Então, veja, muita gritaria, você falou, muita fumaça, muita onda, né? Mas, no final das contas, o que acaba virando? Performance. E só que essa performance, por incrível que pareça, por mais que ela seja politicamente impotente para mudar o sistema, ela acaba, de alguma forma, afetando os tempos da política. Porque se a gente não ficar esperto, a gente fica querendo, ao invés de construir política pública, é difícil construir política pública. Sim, né? demora. Você demora. Demora. Você tem uma série de negociações com a sociedade civil e tal, não sei o quê. Não é o tempo de um tweet, né? Claro que não. Porque o tweet você pode dizer o seguinte.
Poxa, quando é que vai fazer tal coisa? Quando é não sei o quê? Só que está fazendo, tem uma equipe trabalhando. O tempo da política pública não é o tempo que foi constituído pela internet, mas é tempo também. Então você vai criando a ansiedade das pessoas, vai gerando sabe, porque está todo mundo muito cansado. Aí tem uma questão real, material. Porque as pessoas estão sofrendo muito, cara. É muito sofrimento. É muito sofrimento, muitas promessas, né, digitais que são feitas, né, de mundos possíveis, né, de mundos possíveis não, de mundos apresentados, mas que não são possíveis por conta da materialidade, por conta da vida material. Né? Então fica aquela coisa, o sujeito no Instagram, olhando a vida do outro, o tweet o cara xinga e fala um monte de coisa. Então, nesse sentido, você também tem um rebaixamento da vida teórica, porque não existe prática política transformadora sem teoria. Então, e aí o livro fala disso. Como você não tem mais o espaço e o tempo da construção teórica, porque teoria se constrói também com diálogo, se constrói em ambientes em que é possível, né, que você consiga diciar, né, a sutileza do argumento, né, olhar para a realidade para ver se tem um encaixe, se bate ou não, enfim, essa coisa toda, você acaba substituindo isso por aquilo que se torna, que está à mão, né, que são as referências da cultura pop. Você viu que a gente não tem problema nenhum com ultra pop, né? Claro, com quadrinho, com nada. Claro. Mas você veja que isso não é... Claro, você pega o Alan Moore, que é genial. Sim. O Alan Moore, ele fala, sou um anarquista. Claro. Só que você vê que ele lê os anarquistas, ele conhece os anarquistas, e ele tem uma leitura de mundo, e ele constrói uma obra, Claro. ele constrói o V de Vingança. Ou Joe Sacco. O Joe Sacco, sensacional. Isso. E vou pegar um cara mais conservador, você vai olhar um Frank Miller. Também. O Frank Miller ele entendeu o que é o espírito, por exemplo, do que é o mundo desmoronando por conta do projeto neoliberal. Aí você vai olhar o Frank Miller. O Batman do Frank Miller é isso. A Gotham City do Frank Miller é isso, é a destruição. Né? E o cara fala o seguinte, olha só que o mundo, a única forma da gente lidar com os conflitos desse mundo é a gente tendo um vigilante, tá? O cara vai... Aí você vai entendendo Sim. qual que é o projeto do cara. Mas agora, você olhar para isso e falar, puxa vida, o que me orienta do ponto de vista da minha prática política é a máscara do V de Vingança, sabe? É uma distância enorme. Sim, não tem nada por trás disso. Não né? tem nada por trás, a não ser o quê? Performance. É pura performance. E o mundo que só tem performance se torna um mundo impotente para a transformação política. É isso. Acabamos, meu caro. Puxa vida, que pena. Muito obrigado. Agora que eu tava me empolgando. Agora tava começando a ficar bom. Pois é, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Sensacional. Que Te honra. desejo uma sorte imensa. Você Pra sabe o nós. quanto eu gosto de você. Pra você também, você é um irmão querido, viu? Que bom. Espero que a gente possa se reencontrar. Vamos muitas vezes. Tô aqui do lado. Tá ótimo. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Gente, chegamos ao final de mais um Dando Real.